versículo 15 do capítulo 14 do livro do Êxodo contém uma passagem poderosa e importante que narra um momento crítico na jornada dos israelitas, liderados por Moisés, enquanto fugiam da escravidão no Egito. O versículo em questão diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Este comando divino ocorre no contexto do relato mais amplo da travessia do Mar Vermelho, um evento fundamental na história da salvação e na teologia judaico-cristã. Convido a você a explorarmos juntos este versículo profundamente, examinando seu contexto histórico, literário e teológico. O livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, também conhecido como a Torá, e descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, a revelação de Deus no Monte Sinai e a entrega da lei. No capítulo 14, encontramos os israelitas em uma situação desesperadora. Após serem libertados por Faraó, eles se encontram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, que agora os persegue ferozmente. A libertação parecia iminente, mas agora enfrentam um obstáculo aparentemente insuperável. Moisés, como líder do povo, se vê em uma posição difícil. Ele clama a Deus, pedindo orientação e socorro. A resposta de Deus, registrada em Êxodo capítulo 14, versículo 15, é um chamado à ação. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Este versículo é notável por vários motivos. Primeiramente, destaca a interação direta entre Deus e Moisés, uma característica distintiva da liderança de Moisés e da natureza da relação de Deus com Israel. Teologicamente, o versículo é interpretado como um convite à fé ativa. Deus havia prometido libertar Israel e agora ele pede que o povo demonstre sua confiança nessa promessa agindo. O comando para marchar demonstra que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a fé exige ação, a fé exige atitude. A confiança em Deus não é passiva, inerte, congelada. É uma fé que se manifesta em passos concretos em direção ao desconhecido, confiando na provisão divina. Este versículo também reflete um tema recorrente na Bíblia: a colaboração entre o celestial e o humano. Deus poderia ter resolvido a situação de maneira sobrenatural sem a participação dos israelitas, mas ele escolhe envolvê-los no processo de sua própria libertação. Este padrão se repete em várias narrativas bíblicas, onde a intervenção divina exige uma resposta humana ativa. O versículo possui um significado profundo para a espiritualidade e a moralidade. Ele encoraja os crentes a não sucumbirem ao desespero diante das adversidades, mas a confiar em Deus e agirem com fé. A ordem para marchar deixa claro que muitas vezes a solução para nossos problemas exige um passo de fé, um movimento em direção àquilo que Deus já nos prometeu. Além disso, esta passagem ilustra a paciência e a pedagogia divina. Deus, ao invés de apenas repreender Moisés, o instrui e, através dele, instrui o povo. Isso demonstra a disposição de Deus em guiar seu povo, ainda que eles não compreendam plenamente o caminho à frente. Na tradição cristã, Êxodo 14:15 tem sido visto como um precursor simbólico do batismo e da nova vida em Cristo. A travessia do Mar Vermelho é frequentemente interpretada como um tipo de batismo, onde o antigo modo de vida, a escravidão no Egito, é deixado para trás e uma nova identidade como o povo de Deus é adotada. A ordem para marchar, portanto, pode ser vista como um chamado para os cristãos avançarem em sua fé, confiando na salvação que Deus providenciou através de Jesus Cristo. Na aplicação contemporânea,
Êxodo 14:15 nos desafia a refletir sobre como respondemos às crises em nossas vidas. Em momentos de dificuldade, é natural clamar a Deus em oração. Mas esta passagem nos lembra que Deus também nos chama a agir. A fé sem obras é morta, segundo Tiago capítulo 2, verso 26. E o comando divino para marchar é um recado poderoso de que nossas ações devem refletir nossa confiança em Deus. Este versículo também tem relevância para a liderança. Moisés, como líder, é chamado a guiar seu povo não apenas através de palavras, mas através de ações decisivas. Líderes, em contextos religiosos, sociais ou corporativos, podem tirar lições valiosas desta passagem sobre a importância de tomar decisões corajosas em momentos de crise, confiando na direção divina. Êxodo capítulo 14, verso 15, é um texto rico em instrução espiritual e de fé. Ele nos motiva a confiar em Deus em meio às adversidades e a demonstrar essa confiança através de ações decisivas. A interação entre o divino e o humano nesta passagem ressalta a natureza colaborativa da fé, onde a intervenção divina convida a participação humana. Este versículo ressoa através das gerações, oferecendo lições valiosas sobre fé, ação e liderança. Em suma, a ordem de Deus para que os israelitas marchem é um poderoso chamado à fé prática e à confiança inabalável na provisão de Deus. Um tema que permeia toda a história bíblica e encontra eco na vida dos crentes até os dias de hoje. É importante observar que nesses dias, no Brasil, mais precisamente destacando na cidade de São Paulo, a tradicional Marcha para Jesus. É um evento importante no calendário cristão brasileiro, reunindo milhares de pessoas em um testemunho público de fé e adoração. Este evento, marcado pela união e celebração, oferece uma oportunidade única para refletir sobre a mensagem de Êxodo 14:15. Versículo esse que serve como uma inspiração profunda para todos os participantes da marcha, proporcionando um ambiente de fé e espiritualidade que enriquece a experiência do evento. A Marcha para Jesus, em sua essência, uma manifestação pública de fé, utilizando o exemplo dos israelitas que foram chamados a marchar em fé, superando seus medos e confiando na libertação de Deus. De igual forma, os participantes da Marcha para Jesus precisam serem convidados a expressar sua fé de maneira visível e concreta. A ordem divina para marchar em Êxodo é um lembrete poderoso de que a fé exige ação. Não basta apenas acreditar. É necessário que essa crença se traduza em atos que demonstrem confiança na provisão divina. No contexto da Marcha para Jesus, a mensagem de Êxodo 14:15 é interpretada como chamado à confiança absoluta em Deus. O evento em si simboliza a disposição dos cristãos de seguir adiante, mesmo em face de desafios e adversidades, tal como os israelitas, que se encontravam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Os cristãos também enfrentam obstáculos em sua caminhada de fé. A ordem de Deus para marchar é um incentivo a continuar avançando, confiando que Deus abrirá o caminho. A Marcha para Jesus não é apenas uma experiência individual, mas uma expressão coletiva de fé. A união de milhares de pessoas marchando juntas é um testemunho poderoso da força da Igreja de Jesus. Assim como os israelitas foram chamados a marchar juntos, os participantes da marcha são convidados a caminhar unidos, reforçando a ideia de que a fé é fortalecida na união. A travessia do Mar Vermelho foi um evento comunitário, onde a fé e a obediência de todos contribuíram para a libertação do povo. Para os líderes e organizadores da Marcha para Jesus, a mensagem de Êxodo 14:15 oferece uma perspectiva crucial sobre liderança. Moisés foi chamado a liderar com coragem e determinação, guiando o povo através do comando divino. De maneira semelhante, os líderes cristãos de hoje são desafiados a liderar com confiança, inspirando os outros a marchar com fé. A liderança não se baseia apenas em palavras, mas em ações que refletem uma profunda confiança em Deus. Durante esses eventos de marcha, a reflexão sobre Êxodo pode ser aplicada de várias maneiras práticas. Pastores e líderes podem usar o versículo como tema central de suas mensagens.
enfatizando a necessidade de uma fé viva e a disposição de seguir adiante, ainda que diante de dificuldades. Incorporar momentos de oração específicos durante a marcha, onde os participantes são motivados a pedir a Deus coragem para marchar em suas próprias vidas, enfrentando os desafios com confiança. Compartilhar testemunhos de indivíduos que, como os israelitas, enfrentaram situações aparentemente impossíveis e encontraram um caminho através da fé e da ação. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a Marcha para Jesus é um evento notável. Sem dúvida alguma, é uma oportunidade de testemunhar a fé, celebrar a união cristã e demonstrar publicamente a confiança em Deus. Entendo que a mensagem de Êxodo 14:15 oferece a tônica central para provocar em todos os participantes uma reflexão profunda, onde muito mais que um evento colaborativo, alegre e de comunhão, essa marcha precisa promover um verdadeiro despertamento nas pessoas de que, em face aos momentos difíceis e das grandes perseguições vividas pela igreja, não podemos pensar em parar ou ter medo, mas é hora de marchar, avançar, continuar a nossa trajetória de fé e determinação. Se numa marcha que se intitula Ser para Jesus não tiver esse cuidado e objetivo, se torna apenas uma aglomeração folclórica. Assim como os israelitas foram orientados a avançar em direção ao desconhecido, confiando na palavra de Deus, os participantes da marcha precisam e devem continuar avançando em sua fé, certos de que Deus abrirá o caminho diante deles. Esses eventos de massa que mobilizam o povo de Deus, como a referida marcha, deve ser considerado como uma oportunidade única de levantarmos a bandeira encharcada no sangue de Jesus e dizer em alto e bom som para todos que têm ouvidos para ouvir: não se detenham com os problemas dessa vida. Não se sintam desanimados pelas intempéries do dia a dia. Não cogitem deixar de caminhar no serviço de Deus. Não imaginem que estejam sozinhos e desamparados. Não pensem que esse quadro negativo da sua vida não possa ser revertido. Deus, nessa oportunidade, me manda te dizer: marche, tome a atitude de avançar pela fé, pois a sua vitória está na ação de prosseguir ao alvo estabelecido pelo seu Deus. Não tenho dúvidas que Deus separou esse momento para que o Espírito Santo pudesse falar com intimidade ao seu coração. Amado irmão, amada irmã, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, o alfa e o ômega, ele toma a tua causa nessa oportunidade e te garante que ao exercer o ato de marchar numa atitude de fé, rios de águas vivas serão derramados sobre a sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, glorioso Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvo a Ti, meu Deus, reconhecendo a Tua santidade, a Tua bondade, o Teu carinho e o Teu cuidado para com as nossas vidas. Após ouvir essa mensagem, porque ao ministrar, Senhor, ela volta para dentro do pregador, como um alimento vivo, como fortificante. É maravilhoso o agir do Teu Santo Espírito, pois mesmo sendo um instrumento para levar a mensagem, o conteúdo tem a capacidade de renovar o pregador, de trazer alegria, paz, experiência e confiança. E é isso que eu estou sentindo nesse momento, meu Deus, ao término dessa ministração. Mas é importante ao Senhor este clamor, esta oração de intercessão, pois ao observar a realidade, a experiência vivida pelos teus filhos, saindo da escravidão
Permita-me imaginar, ó Deus, cheio de sonhos, planos, projetos, uma expectativa muito grande, pois afinal de contas, o teu agir, humilhando as forças egípcias, humilhando o faraó, foi algo tremendo. Mas agora, diante do Mar Vermelho, eles não contavam com aquela situação. O inesperado causa surpresa, o inesperado causa fadiga, o inesperado causa desânimo. Talvez seja essa a realidade de muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Talvez seja a realidade desse pai de família, desta mãe, deste jovem, deste adolescente, porque eles não contavam com o que está acontecendo na sua vida. Apareceu de repente, não avisou, e a tristeza bateu forte. Está parado, desanimado, abatido, não sabe o que fazer, não sabe qual atitude tomar. Mas eu acredito, meu Deus, que nesta oportunidade a tua palavra, ela veio como uma resposta de zelo e cuidado do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Pois o Senhor, através dessa mensagem, fala para a igreja, fala para os teus filhos, fala para todos aqueles que estão passando por este processo, um processo idêntico a Israel, o que Israel estava vivendo. Assim como Deus falou com Moisés, o Senhor fala conosco nesta oportunidade. Marchem, coloquem em ação aquilo que Deus nos entregou, a fé. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Às vezes frequentamos a igreja uma vida toda, e quando a luta, quando a adversidade, quando o problema, quando o inesperado bate na porta da nossa casa, muitos não sabem o que fazer. Muitos entram em desespero. Muitos ficam correndo de um lado para o outro, não sabem para onde olhar, para onde pedir socorro. E Deus manda te dizer: marche, meu filho, marche, minha filha. Aleluia! A vitória está na ação, a vitória está na atitude, a vitória está no manifestar, na prática da fé. Aleluia! Deus, nesta oportunidade, renova as tuas forças, comece a marchar. Diga em alto e bom som, levante a tua mão para o céu e diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu já começo a dar os primeiros passos, porque o mar vai se abrir. Nesta oportunidade já está se abrindo, e assim, mediante a autoridade do Espírito Santo, eu profetizo a tua vitória. Receba onde quer que você esteja, não importe o estado, a cidade, não importe o local, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro de um veículo, seja no presídio, seja no hospital, não importa. Dê um brado de vitória, porque a bênção já é sua, no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.